galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel, 3 filmes na área, recebendo o tão adorado amigo Jeffrey Haydock, que já esteve aqui no canal por diversas vezes. Inclusive, tivemos um quadro fixo no canal falando sobre Shaman King. Esse quadro foi descontinuado, uma pena, mas foi culpa minha, eu confesso. E hoje eu recebo o Jeff aqui para poder trazer 3 indicações de filmes imperdíveis para vocês. Eu posso adiantar que 2 delas eu nunca tinha assistido, fui atrás e fiquei falando, irmão do céu, por que eu não tinha visto antes? E vocês poderão saber essas 2 indicações e mais outra logo após a vinheta. E aí, meu querido Jeff, que saudade de te receber aqui no Sessão de Aluguel, cara. Tava fazendo falta pra caramba. Seja bem-vindo, como você está? Muito obrigado por essa recepção muito calorosa, estou muito bem. E oi também, povo, o nosso querido povo aqui do Sessão de Aluguel, que saudade. Esse convite maravilhoso, não poderia perder essa chance gloriosa de falar aqui sobre cinema. E fala um pouco do seu trabalho, Jeff. Você que estava streamando até pouco tempo lá na Roxinha, agora tá meio parado com as lives e tal. Mas fala pra galera onde eles podem te encontrar, o que eles podem encontrar nesses seus perfis nas redes sociais. Dá esse seu serviço aí, faz o seu serviço antes da gente começar a trocar ideia e fazer as indicações pro pessoal já poder saber, porque poucas pessoas ficam e assistem 100% do vídeo, então é bom já começar já fazendo o alto jabá. Perfeito, então muito facilmente dá para encontrar tudo que eu produzo já de cara no meu Instagram pessoal, né, que é @Jeffrey Haydock, onde minhas 2 principais atividades no momento estão sendo os quadrinhos, né, onde ali vocês vão encontrar o link para o aplicativo Webtoon, onde eu estou publicando minhas tirinhas Ato de Pato, mas dessa vez na versão em inglês, que ficou Duck Deeds. Então elas são publicadas semanalmente ali na plataforma Webtoon, né? E aí depois, posteriormente, é porque por enquanto eu tô republicando as tirinhas que eu já publicava no meu Instagram de arte, que estavam em português. Então agora, como eu tô relançando elas em inglês, aí quando eu já tiver tirinhas novas, aí já vai ter lançamento simultâneo, tanto na plataforma quanto no meu Instagram, né? Bom, e agora, recentemente, agora eu abri meu novo serviço, que é o Patelier Cosmaking, né? Onde agora eu passei agora a ser um produtor de acessórios. Que tá, ó. Cara, assim, agora que chegou a época de eventos, agora que os eventos estão voltando com força total, a galera começou a voltar a ter interesse em ter o seu próprio acessório de cosplay. Então tá aqui, ó, vocês podem ver aqui no fundo aqui que coisas de cosplay não faltam, né? Então você pode dar uma conferidinha ali no Patelier Cosmaking, que vocês vão ver todos os tipos de peças de cosplays que eu produzi, tanto para clientes como para mim mesmo. Então, se você quiser fazer a sua peça de cosplay, é só me chamar aqui que a gente... Inclusive, só para deixar a galera curiosa, uma das indicações aqui, o Jeff já fez cosplay. Exatamente. Vocês vão saber daqui a pouco. E para vocês que estão assistindo e querem saber os links, ficaram curiosos com o trabalho de ilustrador do Jeff, com o trabalho das tirinhas dele lá e também com o trabalho de cosmaker. E até para mim, se você curte cosplay e quer conferir o Jeff como cosplayer, os links dele vai estar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza, galera? Então, Jeff, tá preparado, cara, para poder indicar filme aí pra essa galera? Essa galera é exigente. Estou ciente, afinal de contas, estamos chegando aqui no fãs de cinema, então eu não poderia fazer feio. Então, vou trazer indicações assim que com certeza são para assim, você tem que assistir, porque afinal de contas são filmes até históricos, falando bem a verdade, todos eles são históricos de alguma forma e todos eles tiveram importâncias enormes na minha vida. Então vamos começar com esse, vamos tirar esse elefante branco da sala e começar por esse aí que você já fez cosplay do protagonista e tudo mais. Conte-nos aí, conte-nos não, eu já sei, mas conte pra galera qual é a sua primeira indicação, Jeff. Maravilha, então. O primeiro filme que eu vou indicar é um filme de 1989, produzido pelo Terry Gilliam, que é um dos membros do grupo Monty Python, né, o clássico grupo de humor britânico, que além de ser clássico no cinema, graças aos seus filmes, teve também a série de TV Monty Python Flying Circus, né? E o Terry Gilliam, ele se mostrou um excelente diretor de cinema, onde ele fez filmes assim fantásticos, né, desde Brasil, o filme, desde o mais recente agora que foram As Aventuras de Don Quixote, que é um filme que só deu azar pra vida do Terry Gilliam, coitado. Isso eu não vi ainda. Não é um filme muito bom, infelizmente, sabe? Eu mesmo fui ver, sabe? É um filme que é um pouco esquecível, mas esse filme é meio que uma pedra no sapato do Terry Gilliam. Pequeno tropeço. Exatamente. Mas, em 1989, ele fez um filme que eu considero literalmente um dos filmes
da minha vida, né, que chama-se As Aventuras do Barão de Munchausen. Né? É um filme de fantasia, comédia, com um certo teor de crítica social que é bem típico dos Pythons de fazer isso. E ele é inspirado, né, em livros de contos, né, de um barão que existiu de verdade, né, que é o Barão de Munchausen, que ele era conhecido como ser o maior contador de lorotas de todos os tempos. Porque ele era, de fato, um militar bastante vivido, bastante viajado e tudo mais, só que ele contava as histórias dele de formas que pareciam ser mais impressionantes do que elas de fato eram. Sabe, é o famoso quem conta um ponto, aumenta um ponto, ele aumentava todos os pontos possíveis, né? Isso falando do Barão em geral, de verdade, né? Inclusive dos livros, que eu tenho até um livrinho de contos do Barão, que ele até... Sim, porque ele inclusive foi lançado até em livros de contos infantis mesmo, porque são histórias bem engraçadas mesmo, sabe? E a história, ela se passa numa região fictícia que está em guerra com os turcos, né? Uma cidade que está ali sendo atacada. Basicamente, o Barão de Munchausen já é uma lenda local, sabe? Por conta das aventuras dele, e tanto que nesse filme tá rolando até uma peça de teatro contando as histórias das aventuras do Barão. Isso no meio da cidade sendo bombardeada, sabe? O pessoal passando miséria. E aí você vê muita politicagem entre guerras e tudo mais. E uma coisa que é interessante é que conforme a história do Barão é contada, um velhinho que vê lá, entra e acha aquilo tudo um absurdo. Eu estou contando essas histórias e tudo mais. E aí esse velhinho ele fica muito possesso de ver aquilo tudo sendo contado. E ele começa a entrar no palco, invadir o palco, dizendo que ele é o verdadeiro Barão de Munchausen e que aquelas lorotas que estão contando não fazem nenhum sentido, né? E o que é o grande charme do Barão de Munchausen? Que o legal dele ser um contador de lorotas é que a forma como ele conta a história é extremamente envolvente. Porque por mais que você sabe que o negócio é o mais absurdo, ele começa a contar as histórias, as aventuras dele, e quem tá ouvindo se sente parte da história. As pessoas começam a ouvir e a história começa a passar como se as pessoas que estivessem ao redor fizessem parte daquelas aventuras, de tanto que elas se envolvem. Então, de certa forma, ele meio que transporta as pessoas daquela realidade horrorosa que eles estão vivendo da guerra para um mundo de aventura, de fantasia, das várias aventuras que o Barão vai. E toda vez que ele volta para a realidade, ele volta com aquela figura caquética. E basicamente é como se ele voltasse à realidade, a realidade feia, a realidade dura, que não tem esperança. E dentre uma das pessoas que acreditam nas histórias do Barão, tá uma menininha, né, que ela acredita, ela é filha do dono da peça ali. Ela é uma das poucas que acreditam nas histórias do Barão, acredita que as histórias são verdadeiras. A Sally, exatamente. E uma interessante, a Sally é a Sarah Polley, hoje é diretora de cinema. Ela concorreu ao Oscar Entre Mulheres, então esse é o comecinho de vida dela no cinema foi com esse filme. Né? E ela é uma das pessoas que começa a acompanhar, porque pelo fato de ser criança, ela começa a dar vontade do Barão de voltar a contar essas histórias, de reviver essas histórias. E aí essa jornada que a Sally e o Barão partem é porque o Barão ele falou que, além dele, ele tem 3 lendários ajudantes que eram donos de habilidades fantásticas. Tinha um deles que era um The Flash, praticamente, que ele corria muito rápido, mais rápido que uma bala. Tinha um anãozinho que ele tinha um fôlego gigantesco que ele podia soprar um ciclone. E tinha o servo deles, que era o servo mais forte, que poderia levantar toneladas. Então eles poderiam ajudar eles a vencer a guerra contra os turcos. E tinha o outro que tinha a melhor mira e poderia acertar qualquer coisa a qualquer distância. Exato, sabe? Esses quatro ajudantes do Barão. E ele resolve sair nessa jornada para encontrar esses 4 ajudantes para tentar ajudar eles a vencer a guerra contra os turcos, né? E a cada um que eles vão encontrando, eles vão reacendendo um pouco daquela velha chama das aventuras do Barão. Sabe? Isso é muito bonito, sabe? Porque isso me inspirou a me tornar um contador de histórias. Porque, novamente, eu não vou dar detalhes, porque quem assistir com certeza tem que ter essa experiência. Você percebe que até o final do filme você fica envolvido na narrativa do Barão, sabe? Ao ponto de perceber, caramba, eu que assisti fiz parte dessa história também. Então você fica muito envolvido com aquilo. E eu assisti quando eu era criança, eu tinha 12 anos quando eu vi esse filme pela primeira vez. Eu até assisti ele porque ele concorreu ao Oscar de efeitos especiais na época. E assim que esse filme depois saiu, né, nas locadoras, eu saí pra ver, eu fiquei encantadíssimo. E eu falei, poxa, cara, eu quero me tornar um contador de histórias. Então, ou seja, a lábia do Barão é uma coisa que é inspiradora para todas as pessoas. Ao passo que você vê ali, assim, a crítica social do Terry Gilliam mostrando assim, o quanto que a
existe uma burocracia entre como que a guerra deve ser conduzida, e ele falou assim, não, vamos conduzir da forma como que o povo participe disso, de repente vença isso, sabe? E olha que eu vou te dizer, eu vou confessar que eu não sou dos maiores fãs, apreciadores e consumidores de filmes assim, dessas aventuras mais lúdicas, eu não sou de fato. Não é tanto a minha praia assim, são poucas as obras que eu me apego. E cara, eu realmente me surpreendi. Igual a gente conversou previamente ontem, eu realmente me surpreendi, cara. Eu fui pego naquele momento que você para e pensa, por que eu não assisti isso antes? Tipo, era uma coisa que eu li a sinopse e falava, então, se você tá aí assistindo, assim como eu, já viu a capa desse filme, já viu o título dele, já viu o sinopse, e por acaso torceu o nariz e falou, não, acho que não, talvez não, não sei. Cara, vale muito a pena essa indicação do Jeff. Tem aqui, não que vale de alguma coisa, mas tem meu aval de que eu fui assistir por causa do Jeff e realmente me encantei. E sem contar que tem Uma Thurman novinha, cara, que é uma coisa de louco. E deixa eu ver, tem muitas participações especiais, tem Robbie Williams. Cara, tem gente, tem mais gente do Monty Python participando. Inclusive a gente falou no episódio anterior de 3 filmes com o Luca, a gente falou sobre o Monty Python. Vocês podem encontrar filmes também do Monty Python e a série Flying Circles na Netflix. E tem o filme que não tem na Netflix, se eu não me engano, tem no Star Plus, que agora eu não vou lembrar qual que é. O Sentido da Vida. Ele tá no Star Plus. Então vocês podem consumir aí Monty Python. Se vocês já estão vindo já desde a indicação do Luca com Monty Python, já pega também esse que já é da mesma galera, tem a mesma pegada, tem um humor muito redondinho, muito bacana, muito gostoso de assistir esse filme. É um filme que passa e você não percebe, e você realmente, para você que gosta de filmes imersivos, que você entra e viaja na onda dele, esse é mais que perfeito. Jeff, muito boa a primeira indicação. Quero ver se você tentar superar ela. Vamos lá. Maravilha. Então vamos para uma segunda indicação. E agora nós vamos fazer uma grande viagem no tempo, sabe? Não é De Volta para o Futuro, mas nós vamos viajar quase 100 anos no passado. Nós vamos lá para os primórdios do cinema, tá? Do cinema mudo. Se minha matemática tá boa, 95. O quê? 95 anos atrás. Isso é verdade, né? E o filme que eu vou falar, de certa forma, muita gente conhece mais por ter visto uma certa imagem, porque o protagonista desse filme ele inspirou um grande personagem da cultura pop. Nós vamos falar sobre ele. Mas esse filme chama-se O Homem que Ri. Né? Ele é um filme, se não me falhar a memória, deve ser da década de 20, tá? 28. 28, exatamente. Olha, tá pertinho de fazer 100 anos. A tua conta estava bem certinha mesmo, tá? E ele também é um filme inspirado na literatura, se não me falha a memória, eu tô marcando que falando uma grande besteira, acho que deve ser do Alexandre Dumas, né, mesmo do Corpo de Notre Dame, espero que eu não esteja errando. O que, o diretor? Não a obra original, porque eu sei que ele é uma obra literária. Né? Sim. Isso. E o Homem que Ri, ele é um filme que só pode dizer uma coisa genial, porque era aquela época assim, onde você via muito da entrega corporal e interpretação de atores, por conta das expressões, sabe? Porque não tinha som, as expressões e as poses, as caras, elas davam muito a interpretação dos atores, mas principalmente do protagonista, porque, falando um pouquinho do protagonista, que é o Gwynplaine, que ele é um bebê, que ele era filho de cigano, se não me engano, e que ele teve o rosto desfigurado. Ele era filho do Duque, se eu não me engano. É verdade. Um cientista lá, um cirurgião, que era daqueles ciganos lá, que fez aquela cirurgia deixando ele daquele jeito, porque o Duque tinha sido deposto, né, com um golpe, e o cara que assumiu fez isso com o filho dele, e matou o Duque e fez esse procedimento de ficar com a boca daquela maneira lá. Isso, exatamente. Eu acho que inclusive quem planejou tudo isso era até o bobo da corte do Duque, que era o Balquifredo. Né? E aí o Gwynplaine ficou com uma marca no rosto de que deixava ele com um sorriso permanente. Mas aí o grande mérito também da interpretação do ator Conrad Veidt, que é quem fez a interpretação do Gwynplaine, que, é um show de interpretação desse ator, porque a grande sacada é que, embora ele ficasse com aquele sorriso o tempo todo, mas quando você olhava os olhos dele, cara, os olhos dele estavam expressando dor, expressando tristeza, expressando desespero. Por mais que você olhasse aquele rosto,
E aquilo dava uma aflição, porque você focava demais no sorriso dele. Mas quando você parava para prestar atenção, principalmente quando ele estava com o rosto coberto, você percebia muita tristeza no olhar dele. E como você já deve, a galera já deve ter sacado, esse personagem foi a inspiração do Coringa. Foi graças a ele que o visual do Coringa foi criado. E eu vou te dizer, Jeff, você falou sobre essa questão do olhar e tudo mais, eu ressalto também não só o olhar, como a parte corporal dele como um todo, que fala muito. Tipo, quando ele tá perto da Dea, o corpo dele, ele estufa o peito, ele fica com o nariz mais em pé, ele fica mais assim... Quando ele tá bem com ela, porque tem hora que ele tá se autoflagelando ali, né, aquela síndrome do impostor, que aí ele fica todo encolhido e tal... Então ele tem essa versatilidade corporal. Mas uma coisa que me surpreendeu é que também esse é o segundo filme que eu não tinha assistido e fui ver por causa do Jeff, e também adorei, e também fiquei naquela sensação de arrependimento passado de não ter assistido antes. Eu sempre que eu tinha a impressão de que eu falava, cara, quando eu for assistir esse filme, eu acho que eu vou ficar prestando atenção mais no visual do personagem do que na história. E não aconteceu, porque a história é tão bem construída, e ele também quando tá em tela, que não é todos os momentos que ele tá em tela, mesmo ele sendo o protagonista, e quando ele tá em tela também, essa entrega dele, do olhar, do corpo e tudo mais, e da galera contracenando com ele, é tão orgânico a maneira que rola, que eu percebi muito pouco, assim, o sorriso dele de verdade. Me chamou pouca atenção perto de tudo que sempre estava acontecendo em cena. Eu acho que isso para mim é um grande feito, porque você não ficar de olho fixo naquilo ali é porque eles conseguiram de fato construir ali uma parada interessante. Sim, exatamente. Ainda mais quando se trata de um sorriso assustador daquela forma, porque é um sorriso bem escancarado, com dentes bastante salientes e a gengiva bastante marcada, então fica um negócio assustador, você fica com aquela impressão de ser um monstro, sabe? Mas é justamente aqui quando você começa a ver essa gentileza nos olhares dele, principalmente que você mencionou a Dea, né? A Dea é o amor da vida dele, que é uma moça cega, e é uma menina que ele salvou, porque ele foi abandonado quando era criança, e ele encontrou ela quando ela era bebê, e os dois foram salvos por acho que era um freire. Filósofo. É um filósofo, exatamente, que salvou os dois. E que eles trabalhavam como assim, artistas itinerantes que faziam espetáculos de cidade em cidade. E a Dea, assim, basicamente ele vivia pela Dea. Então a Dea, assim, ela também tinha muito amor por ele. E pelo fato dela ser cega, pra ela, essa aparência dele não importava, mesmo que ela conhecesse o rosto dele. E aí envolve toda uma trama política, porque, como ele falou, assim, que ele era filho de um duque. E quando ele volta para a cidade de onde esse duque, no passado, ele era o governante da cidade, que agora quem estava governando era o bobo da corte que fez toda essa tramóia. De repente alguém reconhece, por incrível que pareça, reconhece ele como sendo filho do duque e tenta botar ele de volta ao poder. Então envolve toda uma trama mesmo de tentar tornar ele um nobre outra vez, sabe? E só a título de curiosidade, esse filme chegou a ter um remake agora na época de 2010, mais ou menos, sabe? Mas eu não cheguei a ver isso. Embora, tivesse uns atores bons, incluindo Gerard Depardieu e tudo mais. Mas não sei, cara. Eu acho que só de eu ver os materiais promocionais e os trailers, eu não fiquei com vontade de ver, porque pra mim, eu acho que o filme da década de 20 é uma coisa tão atemporal que eu preferi assim, cara, eu acho que eu vou querer manter o encanto que eu tive quando eu vi esse vídeo, esse filme na versão original mesmo. Se um dia no futuro talvez eu veja, mas só de ver o trailer mesmo eu não me encantei muito de querer ver esse remake da década de 2010. Eu acho que eu veria só se fosse pra produzir vídeo pro canal, porque também se dependesse de eu pegar pra assistir, pra mim, assim, por satisfação pessoal, também não vejo necessidade. Porque eu vejo como uma história, como você disse, que já é uma história bem antes, escrita bem antes do filme, já vejo como uma história que ela encaixa tão bem na maneira como o cinema era feito naquela época, pela rusticidade da coisa e tal, que eu acho que sendo feito nos dias atuais, talvez perca um pouco do encanto, digamos assim, não sei qual outra palavra poderia encaixar melhor, de uma obra desse tipo, sabe? Mas, reiterando que, cara, eu também adorei esse filme, me pegou muito. E pra você que tá nos assistindo, se quiser ver O Homem que Ri, como vocês devem ter percebido pela idade do filme, hoje ele já é de domínio público. Então você encontra ele facilmente aqui no YouTube para ser assistido. Inclusive foi um dos primeiros filmes. Na verdade, foi o primeiro filme que eu assisti no YouTube. Na época que não tinha vídeos tão grandes no YouTube. Então, ou seja, eu vi basicamente esse filme de 10 em 10 minutos
lá por uns 12 anos atrás. Mas hoje agora dá pra encontrar o filme completo. É um filme de mais ou menos em torno de 2 horas, mais ou menos. Mas dá pra encontrar facinho aqui. Sim, Só sim. procurar, então, O Homem que Ri, né? E, pô, não sei nem se preocupar se tá com legendas ou não. Na hora das falas são aqueles quadros com legendas em inglês. No máximo, então, você liga ali uma legendinha em português e tá perfeito. Mas vai ser uma experiência incrível. Vale muito a pena. E Jeff, já foram duas daquelas assim que você fala, uou. Tanto que eu não tinha assistido, eu assisti, me surpreendi, tô grato já. Esse terceiro filme eu já tinha visto. Acho que muita gente talvez já tenha visto. Mas sempre tem aqueles que não viram. Como tem vários filmes aí que todo mundo já viu e eu não. Vários filmes que todo mundo já viu e você não. Então tem gente aqui, talvez, que tá assistindo esse vídeo e não assistiu esse filme. E você vai trazer essa indicação agora. E eu quero que você explique o porquê e diga aí o filme pra galera. Com certeza. E olha, novamente, inspirado em uma obra literária também, afinal de contas, estamos falando de um dos grandes escritores do nosso tempo, que é o nosso querido Stephen King, que apesar dele ser bastante famoso por obras envolvendo o terror, essa é uma obra mais envolvendo o drama, embora tenha assim o seu toque de um pouco assim de terror no meio da trama, mas o lance maior é o drama mesmo, né? Porque estamos falando literalmente de um filme chamado A Espera de um Milagre. Um filme assim que eu vou falar a verdade, que eu me dou o dever de reassistir esse filme pelo menos uma vez por ano, porque esse filme, cara, toca meu coração de uma forma tão profunda que eu também já li o livro original. Assim, eu já tinha assistido esse filme diversas vezes. Quando eu fui ler o livro, eu achei, pô, será que eu vou me emocionar com o livro tanto quanto eu emocionei com o filme? Que o filme já me desidrata toda vez que eu assisto. Nossa, não deu outra. Eu li o livro, chorei da mesma forma também, porque justamente o filme trata do corredor da morte, né? A Milha Verde, como é conhecida, o corredor dos condenados à morte, que vão ser executados na cadeira elétrica. E aí ele conta aí a história do carcereiro Paul Edgecombe, que no filme é interpretado pelo Tom Hanks, onde ele, hoje, o filme conta hoje já a velhice dele, onde ele está numa casa de repouso com outros idosos, mas ele contando para uma companheira dele desse asilo o tempo que ele trabalhou na Milha Verde, coordenando ali a execução dos prisioneiros, onde eles contam a história do John Coffey, né? Um homem gigantesco, interpretado fala igual café, mas escreve diferente. Fala igual café, mas não escreve igual não, igual ele fala, né? Que é um homem gigantesco, né, interpretado pelo nosso saudoso Michael Clarke Duncan. 11 anos já da morte dele, cara, passa rápido, né? Pois é, cara. Que não sei se ele foi indicado ao Oscar, né? Mas deveria. E se tivesse indicado, ele ia ter vencido, porque a interpretação dele foi uma coisa maravilhosa. Porque John Coffey foi ele é um homem gigantesco que foi preso, acusado do assassinato de 2 menininhas, né? Ainda mais quando você está falando do sul dos Estados Unidos, que é extremamente racista. Então, prender um homem negro para eles é um dia comum, na verdade. Só que as pessoas percebem que tem muita inocência no olhar dele. Eles não conseguem acreditar que um homem que tem uma mentalidade de como se fosse uma criança inocente tivesse cometido um crime tão bárbaro. À medida que os dias vão passando, você vai ver assim, vários dos guardas que cuidam da Milha Verde, incluindo um guarda lá que é o Percy, que é o famoso eu tenho parentes poderosos, eu só estou trabalhando aqui porque eu quero um cargo maior, é arrogante pra caramba, e ele quem causa desconforto entre os presos, porque o Paul ele sempre garante que eles já vão ser mortos, então não vamos estressar eles mais do que eles estão estressados. Ele procura causar um bem-estar pros internos, já que eles vão morrer mesmo, eles não vão morrer com tanto sofrimento, né? Já basta que já vão ser executados. Só que o Percy não ajuda em nada isso, ele cria situações horrorosas, né? Do começo ao fim do filme ele fazendo caca. Nossa, cara, com certeza. O lance do John Coffey é que ele é uma espécie de um milagre ambulante. Porque ele parece que ele tem uma espécie de dom da cura, sabe? Quando ele percebe alguém em sofrimento, seja sofrimento emocional, físico, ele meio que toca na pessoa, absorve o mal daquela pessoa e depois ele expulsa pela boca como se fossem moscas que vão se esvaindo pelo ar, sabe? Isso parecem moscas cinzas, porque o Paul, no começo do filme, ele tem assim, um problema urinário bastante grave. Aí quando ele segura ali embaixo, absorve a doença, depois expulsa, ele percebe que ele foi curado. Aí eles começam a rolar até um papo um pouco religioso. Assim, por que
Deus daria um dom tão maravilhoso, um milagre assim, para alguém cometer um assassinato tão grave. E aí começam a ver aquela. Uma coisa assim, pô, será que ele a pulguinha da dúvida, né? Exato, será que ele cometeu mesmo aquele assassinato, né? E aí, à medida que vários, um por um dos internos vão sendo executados, eles começam a ficar cada vez mais questionando, achando que o John Coffey talvez ele fosse inocente do crime que ele cometeu. Então, olha, é um filme que te segura do começo ao fim, é um filme de quase 3 horas, mas você não vê essas 3 horas passando. Não vê. Stephen King, tá, que ele se tornou um dos grandes nomes aí do terror e tal, mas quando ele se propõe aos dramas, né, cara, o Sonho de Liberdade, o Conta Comigo e tal, quando ele se propõe também no drama, o cara vai muito bem, né, eu falei dessas 3 obras que foram adaptadas aí, que tem ótimos filmes, talvez ele poderia ter feito alguns mais dramas, né, mas eu entendo que a pegada dele é o terror, é o que ele curte mais e tal, mas ele manda bem demais na escrita, e aqui eles tiveram um tato para escolher o elenco desse filme que é absurdo. Desde do cara que aparece 2, 3 cenas, todo mundo tá num nível muito alto de atuação ali, cara. É o Frank Darabont, eu acho, o diretor. Cara, de direção de atuação de nível assim altíssimo. Como você disse, se o Michael Clarke Duncan não foi indicado, injusto. E se foi, não ganhou, também injusto. E Tom Hanks também, cara. Tom Hanks é ele que tá em tela o tempo todo, né? Até o personagem do Michael Clarke Duncan nem tanto, mas o personagem do Tom Hanks sempre em tela, contando ali a história através do ponto de vista dele. E que filme. Que filme. E como eu disse, provavelmente muita gente que tá assistindo aqui o vídeo já assistiu esse filme, mas se você por algum motivo não assistiu, dá um jeito de resolver isso. Tem ele na Prime Video, se eu não estou enganado. Tem no Prime Video, então você pode assistir, que não tem erro, cara. Esse filme só não vai gostar quem não tiver coração. Fato, Isso. Cravo aqui. Só não vai gostar quem não tiver coração. Ah, tá generalizando. Só não vai gostar quem não tiver coração. Exatamente, sabe? Por isso que assim, eu me dou o direito de reassistir esse filme pelo menos uma vez por ano. E já assisti dublado, assisti legendado. Eu quero sempre ter essa experiência novamente. Nunca vi dublado. Ainda quero ver dublado, nunca vi. Eu acho que 90% da vez eu vi dublado, porque realmente a versão dublada tá simplesmente maravilhosa também, sabe? Porque a primeira vez que eu vi esse filme eu vi no SBT, então já vi logo de cara pela TV mesmo. Então, ou seja, da forma como você quiser curtir esse filme, curta, veja esse filme e, assim, se entrega a uma obra maravilhosa, viu? Porque realmente, se você não é muito fã de terror, não tem problema. Como nós falamos, quando o Stephen King quer mandar bem no drama, ele manda muito bem. Tanto que tem gente que é mais fã das obras de drama do Stephen King do que das obras de terror. Não, tanto que o próprio A Espera de um Milagre, O Sonho de Liberdade, são filmes que estão na lista de top 100 filmes da história do cinema. O Sonho de Liberdade, eu não sei se ele ainda é do IMDb, ele era o primeiro. E A Espera de um Milagre tá bem em cima, assim, tá bem ranqueado também. E eu não sei dizer qual dos dois eu prefiro, sendo bem sincero, porque é uma relação bem equilibrada, assim, meu gosto pelos dois. Missão difícil. Mas, Jeff, cara, que indicações, irmão. Você trouxe um nível altíssimo de indicação, e pra galera que não assistiu algum ou que não viu todos, assistam, porque o Jeff trouxe um alto nível de indicação. Esse retorno desse quadro, a galera tá trazendo só indicações incríveis, assim, de uma maneira que tá me surpreendendo de verdade. E todo mundo que tá participando aqui tá trazendo um nível, e o Jeff não deixou a desejar. Mais uma vez ali, ó, o sarrafo pros próximos que vierem aí, ó, se você tá assistindo, tem seu canal, me conhece, sabe que vai ser convidado, saiba você que o sarrafo tá bem alto, viu, irmão? Irmã também. Irmãs. Irmãs, né? Irmãs. Mas, Jeff, cara, muito obrigado pela participação aqui no quadro. Muito obrigado pelas indicações pro pessoal. Mais uma vez, para você, pessoal, que quer conferir o trabalho do Jeff como ilustrador, como cosplayer, como cosmaker, os links vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo fixado. Então você pode clicar e conferir o trabalho desse multi-artista aí, o cara que
faz coisa aqui, faz coisa ali, faz um monte de coisa, o cara é fera. Ele tá aí dando seu tempo da roxinha, mas quem sabe ele volte a produzir um dia. Se voltar, a gente traz ele aqui de volta para ele divulgar isso, mas por enquanto, esses trabalhos que ele tá fazendo aí merecem a atenção de vocês. Então, Jeff, mais uma vez, muito obrigado pela participação, meu querido. Já tava com saudade de ver você por aqui e espero que você volte mais e mais vezes. Opa, pode deixar. Afinal de contas, como um bom pato, eu migro, mas eu volto. E pelas tantas coisas que eu faço tudo. Não faço muito bem em todas elas, mas o importante é que eu faço. Isso aí é modéstia sua. Mas então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.